Bem-vindo ao divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Então, a coisa é muito complexa e muito louca. Primeiro eu queria falar rapidamente do meu currículo de introspecção absurda, abissal, maluca. Eu tive um bloco de notas com 3.067 notas que começou em 27 de junho de 2020. Aí eu comecei a escrever pra caralho. Tipo assim, em 2021 comecei a escrever todos os dias. Agora eu tenho esse outro, porque uma época deu falha lá com o meu Facebook. Eu não consegui mais entrar porque era vinculado com o Facebook e tal. Eu tinha perdido o Instagram na mesma época, que era um Instagram de poesia que teve 1.400 postagens, que eu postava tipo assim, umas pinturas eu postava uma par de coisa, aí o Instagram eu acho que considerou como spam, mas eu postava umas pinturas de umas mulher nua, pá, que eu achava muito foda, tá ligado? Tipo, a concepção estética do corpo feminino me é mais excitante que a ideia de penetrar alguém fisicamente. Aí eu tenho esse agora que tem 2.168 notas. Eu tive um blog de poesia que teve 300 mil caracteres em 2021. Eu produzi 219 podcasts com algo entre 147 horas. Escrevi 4 livros de poesia, um de filosofia e um conto. O engraçado é que o ato de eu ter perdido o meu bloco de notas e o meu Instagram foi o ato que me fez escrever os meus 4 livros, exatamente porque eu pensei o seguinte: cara, eu posso ter perdido tudo que eu escrevi, só que eu tinha um bloco de notas e tal, né? Eu tinha porque assim, às vezes eu escrevia no bloco de notas e tinha alguns textos específicos que eu postava só no Instagram, porque eu nunca achei que ele seria apagado. Eu postava compulsivamente, tá ligado? Aí eu consegui pegar um vídeo no YouTube que eu fiz. Eu joguei todos os nos comentários todos os meus textos. Aí eu consegui pegar e sintetizar, arrumar, organizar, entre aspas, os melhores poemas, ver assim. E basicamente eu joguei a maior parte do material fora. Ou seja, eu limpei, lapidei os textos. Aí eu escrevi tudo e eu fiz isso de novo. Aí eu escrevi um livro, o meu primeiro livro chama Harmonia Poética do Meu Caos. E eu tô refazendo ele. E eu limpei, tipo assim, tirei a maior parte dos poemas e agora eu tô com um livro que é ele, só que bem reduzido, que tem 67 páginas. Aí eu tô juntando com o meu outro livro. Eu acho que no final das contas eu vou acabar tendo que refazer e vai sobrar meio que umas 500 páginas de tudo, considerando o meu livro de filosofia que eu pretendo expandir bem mais. Aí tem um conto de 11 páginas e tal. Então eu fiquei esses 6 anos estudando, varando madrugada, estudando de tudo que eu podia, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes você pensa, pô, eu não sou bonito, eu não sou legal. Então, talvez, se eu amplificar minha inteligência, talvez eu possa ser aceito pelas outras pessoas. Lê do engano dessa pessoa que proferiu essas palavras, porque quanto mais você fica inteligente, quando você vai comunicar uma ideia complexa, a outra pessoa não vai entender e tal. Às vezes você vai, tipo assim, prezar pelo raciocínio lógico numa conversa onde existem primatas regidos pela reatividade amigdalar. Ou seja, não tem ninguém prezando por nada. O, a ideia bate, o hipotálamo dela pega o filtro, amplifica determinadas coisas que confirmam o viés dela e reduzem outras que entram em dissonância cognitiva com os vieses dela. Ou seja, ela vai ignorar o que você vai falar.
Ela não vai ver nada do que você tá falando, não importa o que você faça, não importa a verdade que você faça. Isso que tudo eu fiz aos 21 anos e 95 foi feito aos 20, ou seja, antes dos 21. Isso é uma loucura do caralho. Isso é o meu currículo de maluquinho. E o meu currículo anterior ainda de maluquinho foi que eu tive uma despersonalização linguística com 9 anos, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando sobre o ato de eu falar e o meu pensamento tava tipo, caralho, o que que você tá falando? Eu não quero mais falar, mas as palavras estão saindo da minha boca e eu não quero mais falar. Aí eu tive pensamentos sobre a morte, a partir da morte do meu tio e tal. E o ayahuasca me mostrou isso, que eu tenho esse trauma. O ayahuasca junto com o cogumelo, uma experiência com 10 gramas e tal. Aí teve o que? Jamais vi, que é aquela experiência de estranhamento com algo familiar, quando eu tirava férias, ia pra casa da minha mãe e voltava pra casa do meu pai. E eu tinha um estranhamento com tudo, todas as coisas. Eu tive uma sensação de conexão cósmica quando eu tava boiando no oceano e vendo o céu azul. E então não tinha limite entre eu e o todo. Aquele sentimento oceânico que veio lá de um francês, que depois o Freud cunhou. Freud é um grande safado, na verdade, né? Ele pegou várias coisas que outras pessoas fizeram. Ele meio que fazia tudo por fama, né? O cara era foda, mas era filha da puta. Uma coisa que eu pensei quando eu era mais adolescente é tipo, não é bizarro que dentro do sexo exista uma dinâmica de tipo, tá, o homem vai lá e bate na bunda da mulher, pá, suave. Só que isso mimetiza o ato da punição paterna sobre o filho ou a filha. Isso é muito esquisito, como várias mecânicas infantis têm em aspectos sexuais, mano. Que bizarrice do caralho. Psicanálise, pá. E, tipo assim, conforme você estuda absurdamente, você vai perdendo os parâmetros de tipo assim, ah, eu quero ser inteligente, eu quero ser maduro. Porque você percebe que tudo isso é só biopolítica, só você servir a Matrix, só servir ao sistema de bosta que tá tentando te matar o tempo todo, que contém uma hostilidade implícita em tudo, porque é o id e a amígdala regindo macacos de paletó com upgrade de merda. Todo mundo é um bando de filha da puta. Aí você vê um maluco falando, hábitos que deixam você mais inteligente. Ou, se você não faz isso, você não é inteligente. Se você faz isso, você é estranho. Se você faz isso, é porque... É tipo uns caralho, você se sente Deus ditando o que deve ser ou não deve ser. Aí você fala isso pra um cara, o cara vai falar, não, é que eu não quero, é que eu quero ajudar as pessoas que são estranhas e as outras pessoas ficam desdenhando dela. Não, cara, você só é um ego de bosta que quer se sentir superior a outras pessoas, fazer um videozinho de merda, assim, declarando o que é o certo e o que é errado a partir de um viés moral que você tirou do seu cu, que não tem valor ontológico e epistemológico nenhum, só pra agradar a tribo, a egrégora do Demiurgo, que é script evolutivo de 300 mil anos atrás, só pra satisfazer essa, essa egrégora, esse gregário, esse sentimento tribal de pertencimento, de bosta. Foda-se todo mundo tem que morrer. Todo mundo é uma bosta do caralho. Ser humano é um lixo da porra. Tá todos os países colapsando. A informação acelerada através dos jornais, da mídia, tá, e do celular. Esse aceleracionismo informacional, mostrando cada declínio, cada colapso dentro do globo, cria um sistema onde a teoria da vidraça quebrada demonstrou que em lugares onde a criminalidade
é alta ou não há punição severa dentro de crimes hediondos ou de qualquer estirpe, há uma tendência em aumentar a criminalidade. Por quê? Porque o ser humano, o primata normativo é mimético, ou seja, ele vai imitar. Tá, se alguém tá fazendo merda e eu posso fazer merda sem ser punido ou com uma punição leve, então eu farei isso. Ou seja, as pessoas são uma merda do caralho. Tava conversando com a namorada do meu irmão, né? Que agora ele tá namorando. Aí, ela falou, nossa, se eu fosse policial eu seria muito desgraçada, sei lá. Tipo, a mentalidade de bosta do caralho. Mano, agora eu quero dissecar a porra toda nesse caralho também. Eu tava conversando com essa menina lá, Amy, que eu falei nos últimos podcasts e tal. E eu disse que eu criei um podcast. Criei vários, né? Deixa eu ver. Deixa eu ir lá no YouTube. Eu criei A Última Vez Que Eu Me Apaixono, O Auge da Misantropia Lúcida, Intelectual e Melancólica, Ultraviolência, Autocrítica Metacognitiva mais, sei lá, e Ultraviolence Parte 2. Aí o que acontece? Eu meio que entendi esse processo de prapanca, que era a proliferação mental, que fazia mitologizar as mulheres e tal, papapá. Só que o meu vídeo anterior, que é o auge da misantropia lúcida e intelectual e melancólica, é uma dissecação praticamente matemática e limpa, sem choro, sem porra nenhuma, da mecânica, da psicomecânica, da peculiaridade feminina e masculina, tentando estabelecer um atrator do qual converge comportamentos e personalidade, tipo teoria dos jogos, essas coisas. E tipo assim, tá, eu entendi tudo isso e pá. Só que eu tive uma treta com a Emília. Ai, falei o nome dela, caralho, que merda. Ai, foda-se. O esquema é o seguinte. Ela tava. Tipo assim, eu não lembro o que ela falou especificamente, mas ela falou o seguinte. Ah, é que eu tinha falado com alguma cliente que eu gostava de cogumelo e tal. Eu já tinha comentado com a Emi que eu gosto de cogumelo e pá, psicodélico, pá, 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 pá. E eu sempre mostrei que eu sou autodestrutivo pra caralho. Eu bebo pinga todo dia, fumo cigarro todo dia. Tomava uns cogumelos. Mas a única coisa boa que eu faço é os cogumelos. Então você pega o indivíduo que ele se embebeda todo dia. Se ele fuma cigarro todo dia, fuma maconha esporadicamente, fica sem dormir, bebe café pra caralho e não fica sozinho. E a culpa é do cogumelo. E ela comparou o cogumelo com um crack, tá ligado? Nossa, crack e cocaína. Que maldita burra dos infernos. Aí ativou minha fúria máxima. Tipo assim, você pode falar o que você quiser de mim, que eu sou um bosta e o caralho. Mas cogumelo é tipo assim, ela demonstrou nisso que ela é uma analfabeta científica do caralho, mano. Puta que pariu. Leque, você comparar algo que é o crack, que destrói o sistema nervoso e o hipotálamo, que filtra os coisas, e o córtex auditivo começa a mandar vários sinais irrelevantes que antes o cérebro conseguiria filtrar de boa. Aí o cara começa a ouvir vozes, falar sozinho, destruiu todo o cérebro dele, ficou um lixo de ser humano, uma bosta. Tipo assim, nem pra você ser contra o sistema agora você consegue, porque você gerou uma deficiência neurológica, porque você é burro pra caralho. Você é o guarda-chuva de merda de uma família de bosta, disfuncional. No final a culpa não é da vítima, né? Sem querer. Só que eu tô reativo porque ontem uma cracuda filha da puta interagiu comigo. E eu odeio esse ser humano. Eu odeio esses seres humanos. Mas meio que eu acredito no determinismo, né? Eu não sou libertário no sentido de livre-arbítrio. Eu acho
E inclusive é muito mais culpa desse sistema de merda que é hostil, desgraçado, do que dos cracudos em si, né? Aí você compara com a psilocibina cubens que interagem com o 5-HT2A, que é um receptor serotoninérgico e tal, que só mexe com isso, cria uma percepção elevada de consciência, que tem alcaloide que te faz livrar de vários vícios, tipo cigarro, bebida, essas coisas, faz você se autoanalisar de uma forma muito diferente. Ou seja, resumindo, ela é muito burra. Aí eu confrontei essa ideia dela, essa ideia de acreditar em signo, a puta que pariu. Aí a gente começou uma treta, pá, e aí começou no WhatsApp, pá. Aí ela terminou que ela me bloqueou e ficou, sei lá, chateada, puta que pariu. Mas ela queria o quê? Que eu ficasse no guarda-chuva emocional dela? Ah, vai se fuder também. O esquema é o seguinte, ela falando, é livre-arbítrio. Tá bom, as pessoas têm livre-arbítrio. Por que que eu não tenho livre-arbítrio de deixar de querer conversar com você? Tipo, qual que é a brisa? Só porque eu fiz determinadas coisas não significa que eu tenho que ter um laço infinito com você. Eu já demonstrei que eu cortei laço com meu melhor amigo, de 6 anos. Eu cortei laço com outro melhor amigo que eu tinha feito. Eu cortei laço com meu irmão, que é um laço que eu tenho a vida toda, 20 anos. E cortei laço com, sei lá, deixa eu ver. Com várias pessoas. Ela acha que é o quê? Ela se acha especial pra se manter na minha vida? Vai se fuder, caralho. Eu sou assim mesmo. Ai, ai. Eu tinha até escrito pro Gemini. Sabe o foda? É que as pessoas sempre me patologizam. Mas quando eu assumo as patologias, eles dizem que eu preciso do CID, ou seja, como é que é? Caralho, mano, esqueci a sigla. É. ca- Diagnóstico. Cadastro Internacional Diagnóstico, não lembro o C. Não lembro o que que é o C. Deixa eu pesquisar aqui. Ai, qual o significado de CID? A classificação internacional de diagnóstico, pode crer. Para confirmar que eu tenho a patologia, o CID ou DSM, né? 5. Não tem escape. Eu sou um doente ao diagnóstico deles. Mas quando eu assumo a doença, eles dizem que eu não posso assumir a doença. Dizem que eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quiser. Mas quando eu escolho o que eu quiser, eles dizem que eu não posso ser como eu sou. Ou seja, o ser humano é uma desgraça, sempre vai ser essa porra. Se eles falam, você pode fazer o que quiser, mas quando você faz o que quiser, você não pode fazer o que quiser. Ou seja, todos os sonhos dessas pessoas é tudo arquitetado pela máquina de moer carne. Não tem nenhum sonho original. Todas as pessoas querem casar, ter filho e ser uma pessoa foda na profissão dela. Ou seja, fazer parte de uma hierarquia social. Ninguém quer ser um Buda, um monge, um cara em ascensão espiritual, com karuna, com ninguém quer estudar Jesus Cristo a fundo. Você quer ser só o bagulho mastigado que os merda falso profeta cospe na boca deles. Ah, se fuder. Pessoal é muito burro, você é louco. Só tem gente burra nesse inferno. Quanto mais você se aprofunda, mais você vê o abismo da superficialidade como as pessoas são rasas, pelo amor de Deus. É muito difícil para as pessoas normais e elas tentar entender algo com profundidade, tipo assim, tentar expor a vulnerabilidade de uma forma mais crua, tá ligado? De tipo, eu entendo que existem partes de mim que eu reprimo, do qual o Carl Jung chama de sombra, e que muito excesso em algum ponto é para preencher uma lacuna baseada em repressão ou transgressão de alguma dissonância cognitiva que eu tive. Ou seja, existe algo que furou com a minha lógica das minhas crenças internas e para manter aquilo aceso,
eu tive que silenciar determinadas emoções. Ou seja, isso é um mecanismo de repressão ou recalque, sei lá. Não sei se é exatamente isso. Isso cria um mal-estar na civilização, né? Que o Freud tem aquela frase: seríamos muito mais felizes se retornássemos ao nosso estado de natureza. E é muito engraçado que a maioria das pessoas não consegue integrar a sua personalidade de forma inteira, sem meio que se fragmentar. Ou seja, eu não sei se o que eu tô fazendo é muita loucura, e tá ligado? De tipo assim, eu acho que eu tô meio fragmentado, eu não consigo abarcar tantos eus, porque eu fiz muita maluquice, então é muito conteúdo psíquico que eu tenho acumulado, e isso é uma sobrecarga que gera esses fragmentos de eus que fica foda, e quando eu tomo cogumelo meu filtro vai embora e eu fico num apartamento de eus infinitos, que é possibilidades do próprio Deus, e é muito foda, é muito difícil de lidar com tanta coisa, tanto conteúdo mental inconsciente. Parece que eu abro a porta pro canal do inconsciente coletivo e fica foda. É que meio que você vê os scripts de si mesmo e de todos os outros, então fica sem graça interagir com qualquer ser humano.